Boa noite. Polícia Federal e Ministério Público falam em paralisação de centenas de processos criminais após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal de suspender investigações baseadas em dados do COAF, controle de operações financeiras. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Governo confirma a liberação dos saques do FGTS e garante que construção civil não será prejudicada. Jair Bolsonaro diz que, sem filtros, a Agência Nacional de Cinema poderá ser extinta. Mulher e 3 irmãos do ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, são presos em operação contra a lavagem de dinheiro. Movimentos civis que impulsionaram a carreira política de parlamentares, como Tabata Amaral, condenam punição sob acusação de infidelidade partidária. Na nossa visão, os partidos estão sendo um pouco desonestos. Irã anuncia que apreendeu petroleiro britânico no Golfo de Hormuz. E no Brasil, o navio iraniano não é abastecido por causa de sanções americanas. Lenine, Jazz Sinfônica e OZESP estão entre as atrações do fim de semana no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Meus companheiros de bancada são o cientista político Rodrigo Prando e o empresário e produtor musical João Marcelo Boscoli. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Aguarde só um instante, voltaremos já com esses assuntos e muito mais. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que é uma grande mentira falar em fome no Brasil. Ele fez a declaração durante café da manhã com jornalistas correspondentes de veículos estrangeiros. O presidente também confirmou os saques no Fundo de Garantia e negou que vá recriar a CPMF, o chamado Imposto do Cheque. O presidente Jair Bolsonaro tratou de tranquilizar o setor de construção civil hoje ao confirmar a liberação dos saques do Fundo de Garantia. A medida será anunciada na próxima quarta-feira. Segundo o governo, não haverá prejuízo aos financiamentos de imóveis nos programas que utilizam recursos do FGTS. Os recursos que financiam a habitação popular no Brasil, eles estão rigorosamente assegurados e estarão garantidos e protegidos. Nós vamos usar uma outra parte para poder criar uma situação muito mais favorável aos trabalhadores brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro participou de café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Questionado sobre a reforma tributária, afirmou que, diferente dos textos em debate na Câmara e no Senado, a proposta a ser apresentada pelo governo vai se ater aos impostos federais, sem mexer na estrutura tributária de estados e municípios. O presidente também afastou a possibilidade de recriar a contribuição sobre movimentação financeira, CPMF, o chamado Imposto do Cheque. Queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. Durante o café, o presidente gerou nova polêmica. Respondendo à pergunta de uma jornalista sobre o aumento da fome no Brasil, Jair Bolsonaro negou a existência do problema no país. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Mais tarde, o presidente recuou e admitiu que uma pequena parte dos brasileiros passa fome. Um levantamento da Organização das Nações Unidas aponta que, em 2017, mais de 5 milhões de brasileiros haviam passado 1 ou mais dias sem acesso a alimentos. João, Rodrigo, obrigada pela presença. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Senhores, entre todas as falas do presidente de hoje, tem mais uma que repercutiu bastante agora no final do dia. Ele disse o seguinte, abre aspas, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Essa fala foi gravada durante esse café da manhã e, claro, os governadores cobram explicações. De novo, o Palácio do Planalto criando crise, gerando crise, do nada, é uma fábrica de crises, né, Rodrigo? Eu já tinha dito isso certa feita, que o governo é o maior criador de crise para ele mesmo, né? Se ele tivesse um pouquinho de freios racionais naquilo que ele vai colocar no seu discurso, muito disso nem começaria. Agora, já é um avanço o que tem, que é este café com os jornalistas, porque vale ressaltar que no começo ele sequer queria
se dirigir à imprensa, né? Ele não queria lidar com a imprensa, ou seja, não quer o contraditório, não quer ser confrontado. Agora, muitas vezes a fala do Bolsonaro ou daqueles que estão próximos dele é uma fala que ela transita entre o senso comum, né? No mais absoluto senso comum, porque o instituto de pesquisa que mostra que a popularidade dele caiu é fake, o jornalista está trabalhando com fake news, os dados não correspondem com a realidade. A realidade só dá certo quando é aquele que ele quer, a realidade que ele quer. E de outro lado, ele transita em estigmatizar. Ao colocar essa frase, que parece que foi captada, né? Olha, os estados, né, da Paraíba, quer dizer, não é o estado da Paraíba, ele está generalizando de forma preconceituosa a região Nordeste. E vale ressaltar que politicamente é a região em que ele tem muita dificuldade de penetração, sobretudo porque o petismo e o lulismo ali tem muita força. Então, assim, ele transita entre a generalização e o senso comum e a estigmatização. E isso, no cotidiano das pessoas, é uma coisa, na fala do presidente da República é muito complicado. João, a outra fala que também gerou polêmica foi essa sobre a fome, depois ele acabou se desdizendo, o que acaba gerando sempre conflito. Dá trabalho para o jornalista que tem que falar o que ele acabou de dizer, dá trabalho para os comentaristas que tem que tentar entender o que eles... Os assessores. E para os assessores, né, que tem que se explicar depois. É um problema sério essa falta de comunicação do presidente, né? Eu acho gravíssimo, né? E ele mesmo se desmentiu, né, depois. Então... o que resta para a gente dizer, né? Você vai comentar o que ele disse ou você vai comentar o que eu me enganei e tal? Agora, é uma afronta um presidente da República chegar à frente de um país e dizer que aqui não tem fome. Eu não sei nem o que dizer. Quer dizer, ainda bem que ele disse depois que ele não é bem assim. Eu não sei o que dizer, eu fico sem palavras. Ele realmente me deixa sem palavras. Mas tem mais, João. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou hoje que se a Ancine não impor filtros nas produções audiovisuais brasileiras, o governo pode extinguir a Agência Nacional do Cinema. Vinculada ao Ministério da Cidadania, a Ancine tem como atribuições regular, promover, desenvolver e fiscalizar o mercado do cinema e do audiovisual no país. Hoje, ele também anunciou a transferência da Ancine do Rio de Janeiro para Brasília e disse que pretende transformar a agência em uma secretaria ligada a algum ministério ainda não definido. Ontem, o presidente havia reclamado de filmes como Bruna Surfistinha, sobre a vida de uma ex-garota de programa. João, são 3 informações importantes que acabamos de dar sobre o futuro da Ancine. Transformar a agência em secretaria, talvez aí sob o guarda-chuva da Casa Civil, ainda não está definido, mudar a sede do Rio para Brasília e criar filtros para aprovação de projetos. Nesse primeiro momento, como é que você avalia essas 3 possíveis transformações? Primeiro, ligar a Casa Civil, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, em nenhuma democracia, em nenhum lugar que se produz cinema no mundo ocidental e parte do mundo oriental, né, no Japão, etc. Mudar a sede, enfim, você pode mudar de lugar, se você colocar pessoas capacitadas, não vai ser um problema geográfico que vai melhorar ou não a performance. Agora, colocar filtros, o que eu acho curioso é que o presidente ele é fanático pelos Estados Unidos da América do Norte, pelo Donald Trump, né? E, se não me engano, na Constituição, primeiro inciso da Constituição americana, a primeira regra, o primeiro número, a primeira coisa que se fala é liberdade de expressão, né? Então, criar filtros, isso é uma metáfora para censura, né? E vamos pegar uma lista de grandes livros da história da humanidade que tratam de prostituição. E o que ele estava fazendo assistindo o filme da Bruna Surfistinha? Ele não tem mais nenhum outro filme para assistir. Quer dizer, esse é o papel do governo. Quer dizer, a sociedade não é madura o suficiente para decidir o que pode ou o que não pode assistir. Vejam, ninguém é a favor do uso do dinheiro público para coisas escabrosas. Fazer um documentário sobre nada gastando 5 milhões. Agora, eu gosto sempre de comparar. Um mau uso de um hospital não transforma um hospital em algo que tenha que ser destruído. Uma política mal feita, uma política que ainda não chegou à sua plenitude, ela não pode ser considerada uma razão para você simplesmente extinguir, né? Estão desmontando devagar e tal, né? O que foi feito amigo daquilo que a gente sonhou, né? Uhum.
Rodrigo, Sim. o presidente lembrou que a sede oficial da agência é em Brasília, mas o escritório fica no Rio de Janeiro. E os mandatos dos diretores não coincidem com as eleições presidenciais. O que, de um lado, parece positivo, porque mantém a agência mais independente dos governos que chegam, né? Por outro, pode ser usada para os interesses desses diretores, sem que haja um controle externo. Como é que você vê essa situação da Ancine? Bom, veja, a primeira questão é que não coincidir com o mandato é importantíssimo para que você tenha independência, e aí eu concordo que eu acho que a questão tem que ser o quê? Um conjunto de pessoas com capacidade técnica, não é? Porque ela tem um importante papel de fomento, porque veja só, seja a Bruna Surfistinha ou qualquer filme, nós estamos falando de uma coisa chamada economia criativa, que o mundo hoje caminha nisso. Então, gera-se muito dinheiro com o cinema, com a música, com o empreendedorismo nessa área. E gera muito emprego também. Muito emprego, direto e indiretamente, né? Então, você parte de um livro para um filme, para um musical. Então, tudo isso tem que ser pensado. Agora, uma coisa que me assusta muito, sei que fugindo um pouco da sua pergunta, mas voltando um pouco do que você está falando, é essa questão do filtro, né? Porque a grande pergunta é filtro ou vamos decidir quem, mas quem vai filtrar? Porque quando você decide quem vai filtrar, essa pessoa que é o poderoso da ocasião de plantão pode decidir por um lado ou por outro. E já me assusta muito porque faz o que? Alguns dias, uma jornalista muito renomada, um sociólogo muito renomado foram desconvidados para uma festa literária. Por quê? Porque algumas pessoas de um determinado município não gostavam daquilo que eles escreveram. Não gosta, não lê. Não gosta, não vai na palestra. O governo não tem que tutelar a sociedade. Ele não fala tanto de liberalismo, de deixar as pessoas decidirem. Então, quem decide se vai assistir o filme A ou o filme B é o público. Agora, o dinheiro que está ali é o dinheiro público? Pode ser, mas ele também gerou emprego, renda, dividendos para a sociedade. E a sociedade tem direito de ter o retorno cultural, educacional, científico. Então temos que tomar muito cuidado. Independente se vai estar no Rio de Janeiro ou em Brasília, nós temos que ter pessoas tecnicamente capacitadas, com condição de ver o campo artístico, científico, cultural e também a gestão, uma gestão bem feita. Você relaciona filtro com censura? Geralmente, quando se fala filtro, e neste caso a gente sabe que é uma tentativa de tentar colocar de um lado e não do outro. Eu acho que a arte, ela tem que ser feita, a cultura, ela tem que ser feita de maneira sem interferência. Quem decide? O público. O público não gosta, não assiste. Se alguém não está gostando do que eu estou falando, desliga a televisão, muda de canal, ou faz qualquer... Eu espero que não, mas de qualquer maneira, o que acontece? Liberdade, é isso, você tem toda a razão. Qual é o critério? A liberdade da produção e da circulação. Eu não gosto de uma ideia, eu vou tentar convencer você de que minha ideia é melhor. Censurar e filtrar não é uma coisa que deva ser feita, não é papel do governo tutelar a sociedade. Como disse, está cheio de assuntos, a gente tem vários assuntos do presidente para comentar. Ele garantiu na fala de hoje que a CPMF não vai voltar, só que ele precisa combinar com o secretário da Receita, né? O secretário especial da Receita, o Marco Cintra. Segundo o Marco Cintra, a ideia parece que da equipe econômica, é criar uma CPMF turbinada, com imposto sendo cobrado nas duas pontas, para quem compra e para quem vende. Nos resta aguardar para ver quem ganha essa batalha, né? Se o governo ou se a equipe econômica. Não, tem que aguardar. O Bolsonaro, ele coloca na eleição e depois ele continua assim. Ele queria ser o quê? Um governo que na eleição já se mostrava liberal na economia e conservador na pauta dos costumes. E ele faz isso. Então, muitas vezes, o liberalismo que ele pregava, cujo lastro ali, aquilo que dá sustentação ao Paulo Guedes, foi desautorizado. Então, quando ele interviu na Petrobras, quando ele falou de um comercial, inclusive sobre a questão da diversidade do Banco do Brasil, ele mexeu ali. Então, tem que ver agora, neste caso da CPMF, se vai ter o estudo técnico da equipe e se ele, Bolsonaro, que é um político, ele tem faro político. Ele não tem nada de tolo, ele é muito esperto, ele sabe tudo. Então, assim, se alguma coisa ali que ele está colocando não for interessante, ele desautoriza e não segue. E ele falou não, depois ele volta atrás, depois ele tem... Então, esses choques comunicacionais dentro do governo sempre nos colocam nesse ponto. Vamos aguardar. Agora, a equipe já colocava, a equipe econômica, antes mesmo da eleição, que ele já estava falando, já colocava essa ideia da CPMF. Vamos ver o que vai persistir. O tino político do presidente ou os dados técnicos da equipe. A conferir. A conferir. Movimentos de renovação política rebatem as acusações de partidos de traição e de infidelidade partidária. Muitos políticos que saíram desses movimentos votaram por conta própria na reforma da Previdência.
Os primeiros movimentos surgiram com as jornadas de 2013, como o MBL, do deputado federal Kim Kataguiri, eleito pelo Democratas. Todos com a mesma proposta, promover uma renovação na política. Esses parlamentares só puderam se eleger porque se filiaram a partidos políticos, como exige a Constituição. Na última eleição, 29 deputados federais, 4 senadores e um suplente de senador ligados a esses movimentos foram eleitos. Mas no primeiro grande teste, a votação da reforma da Previdência, a relação se estremeceu. A pivô da crise foi a deputada federal Tabata Amaral, do PDT, que votou a favor da reforma, contrariando orientação partidária. Acusada de traição, se defendeu nas redes sociais. É um voto que segue as minhas convicções. Mesmo com carta de compromisso assinada antes das eleições de 2018, que garante a autonomia política dos membros do Acredito, o PDT decidiu acionar o TSE sobre a atuação dos movimentos acusados de interferir nos acordos entre parlamentares e as siglas. Aqueles que seguiram outras orientações que não são do partido terão que assumir responsabilidade dos seus atos. O movimento não é partido. O partido está estruturado, está orgânico, está registrado, ninguém se elege individualmente. O que elege um candidato é o somatório dos votos da legenda do partido. Na nossa visão, os partidos estão sendo um pouco desonestos com esse compromisso que a gente fez há um ano atrás e que agora se provou insuficiente para conseguir superar essa barreira à inovação que está dentro do partido, né? A Constituição dá autonomia às legendas para definir as regras sobre fidelidade partidária e, ao mesmo tempo, garante aos parlamentares vinculados às siglas o direito de votar de acordo com a própria consciência e com os interesses dos seus eleitores. O que diz a lei? Que o partido pode estabelecer regras de fidelidade partidária com punições, sempre punições depois do devido processo legal, coisa que a gente não está vendo muito nesses exemplos agora. Devido processo legal significa uma acusação, prazo para contraditório, prazo para defesa e depois o partido julga. Os movimentos já se reuniram para avaliar a situação e tentar pressionar os partidos a se modernizarem. Todo o ecossistema vai ter que se adaptar, porque no final do dia o eleitor é o soberano, não é o movimento nem o partido. Quem manda na política de fato é o eleitor. João, a reforma da Previdência, o voto na aprovação da reforma da Previdência pode ter sido apenas o primeiro conflito entre essa nova geração de parlamentares e os partidos, né, e as suas legendas. Sim, o que me chama a atenção é que, acho que o professor deve concordar comigo, os políticos profissionais, eles conhecem os ritos, os caminhos. Então, me parece, eu fui uma vez a Brasília esse ano e eu via os novos ao lado dos antigos. Cara, parece uma luta muito desigual, porque parece alguém que conhece profundamente todos os meandros, todas as possibilidades, quanto tempo você precisa para aprovar, o momento que aquilo não vale mais, enfim, o conhecimento das profundezas desse emaranhado chamado política brasileira ou política no mundo inteiro. E a inocência ou a inexperiência desse novo quadro político, eu acho que é um prato cheio para esses políticos profissionais. Eles são uma presa fácil. Então, no lugar deles, eu ficaria muito atento, porque aquele tapinha nas costas, às vezes, é apenas uma pessoa procurando um lugar mais macio para espetar uma faca, né? Mas o maior ativo dos políticos é a popularidade e o eleitor. Sim. E agora, essa nova geração de parlamentares, eles estão muito bem na foto, né? Porque eles tiveram realmente um apoio popular muito grande agora nessa disputa de serem infiéis, né? Desobedecerem as legendas votando a favor da reforma da Previdência. Isso é um tema fascinante, né? Colocar essa discussão, porque veja só, há uma discussão, e não só no Brasil, mas no mundo todo, na literatura internacional, que essa democracia representativa, tal qual nós conhecemos, que vem do século XX, inicia o século XXI, ela está em crise. Por quê? Porque a dinâmica, especialmente de uma sociedade que é conectada em rede, ela não atende mais no âmbito político da mesma forma. Por quê? Porque a política não consegue atender o dinamismo, os anseios que a sociedade tem e que geralmente é em tempo real e conectado 24 horas. O começo disso para a gente aqui no Brasil, e não à toa que esses movimentos saem, foram essas jornadas de 2013, não é? Então, ali já começa a mudar um pouco na forma de manifestação e nos resultados, descentralizar. Então, a política,
ela tem tudo isso que você falou, um ordenamento jurídico, institucional, este amaranhado que é complexo. Vamos lembrar que a figura, né, naquele momento do impeachment da ex-presidente Dilma, o Eduardo Cunha era aquele que conhecia os meandros, as fímbrias, como, né, que você colocou, da política. Então você tem os partidos que são estruturas do século XIX, do século XX, hierarquizadas, muitas vezes tem um chefe, ele é autoritário, vem de cima para baixo, não tem democracia interna no partido, é uma decisão de alguns poucos. É uma capitania hereditária. Hereditária, enfim. Um feudo, né? Um feudo, enfeudalizados. E você tem esses movimentos que provêm da sociedade. Agora tem uma questão também. Por que então a gente tem no Brasil essa questão de, para você ser eleito, você não ter essa candidatura avulsa, você tem que estar ligado a um partido? Porque muitas vezes tem que tomar cuidado, porque dentro do partido político você passa por cursos, você tem uma formação, porque muitas vezes o anseio das ruas pode dar vazão a uma personalidade autoritária e populista. E dentro do partido, quando a Tabata ou qualquer outro entrou, sabe que tem que cumprir. Então há hoje essa tensão enorme porque o mundo é outro, os partidos não conseguiram se atualizar. Quando tem alguém, veja o próprio exemplo dessa popularidade, dobrou a popularidade da Tabata depois que ela teve a votação. Mas nesse momento não é possível parlamentares independentes dentro de partidos com essa estrutura. Aí que tá, não é possível pela nossa legislação, mas tem esse acordo que foi feito com carta, assinado pelos movimentos e pelos partidos. Nós temos até, inclusive, já algumas coisas que são mandatos coletivos. Existe isso hoje. Quer dizer, são uma pessoa eleita, mas ali a discussão é colegiada entre 7 ou 8 pessoas, que eu não sei se dividem o salário, como é que faz isso. Mas então a coisa está mudando e a política está ficando lá atrás, porque a lei e as regras não conseguem acompanhar a velocidade da sociedade. O Churchill já reclamava da democracia. Né? Ele reclama. Recentemente eu estou lendo os discursos do Churchill para um capítulo que eu estou escrevendo e é célebre essa frase dele, né? Olha, não é um bom modelo de governo, né? Mas tirando todos os outros que nós tentamos, ainda é o melhor, né? Exatamente. Pode chegar a 6 mil o número de investigações suspensas após decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de barrar ações baseadas em dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Polícia Federal e Ministério Público falam em risco de impunidade. Durante coletiva em Cuiabá, o presidente do STF disse que sem a participação do judiciário no processo, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua privacidade. Essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento do Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. A decisão do ministro atendeu um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado por movimentações atípicas em contas do ex-assessor Fabrício Queiroz durante seu mandato na Alerj. A suspensão tem sido alvo de críticas, já que, na prática, inviabiliza investigações de lavagem de dinheiro. Desde abril de 2017, a Procuradoria-Geral da República recebeu quase 1.000 relatórios de informações financeiras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. 90% das informações que nós recebemos de lavagem são provenientes do COAF. Então, praticamente quase todas as investigações que nós temos vão ficar suspensas. Então, eu acredito que o ministro Toffoli, ele não pensou no impacto que uma decisão dessa iria afetar. Ainda não há um consenso sobre o número de processos e investigações afetadas pela decisão. A Polícia Federal, por cautela, já se adiantou, a instituição se adiantou e já pediu aos delegados que informem quantos casos estão nessas condições e que respeitem essas delimitações do Supremo para proteger as próprias investigações e que peguem autorização do juiz, né, naquelas situações. A decisão do ministro Dias Toffoli é provisória. A data do julgamento no plenário do STF está marcada para 21 de novembro. Há expectativa que ele seja antecipado. A revista Cruzoé acusa o ministro de agir em causa própria. Pouco antes da decisão, a Receita Federal começou a pedir informações sobre empresas que contrataram o escritório da sua esposa, a advogada Roberta Rangel. A decisão ameaça arranhar a imagem do Brasil no cenário internacional por contrariar as recomendações globais contra a lavagem de dinheiro. A decisão cria uma trava relevante do ponto de vista do fluxo de informações. Isso vai contra as recomendações e aos compromissos que o Brasil vem assumindo
nas últimas décadas, e certamente isso merecerá a devida atenção por parte do GAFI, que pode, inclusive, conduzir a um rebaixamento da nota, do nível de confiabilidade que o sistema brasileiro anti-lavagem de dinheiro possui. João, o ministro Dias Toffoli alega que a sua decisão foi em defesa do cidadão. É, sem dúvida, um jeito de olhar a coisa, mas existe um outro olhar para essa coisa, que a decisão também pode defender suspeitos de lavagem de dinheiro, tráfico e de facções criminosas. Então, mas são cidadãos também que fazem isso. Então, ele está defendendo esses cidadãos, todos, né? Olha, a discussão do COAF ela já é uma discussão que está tomando uma dimensão, porque lembra que o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, sempre quis o COAF, e aí foi toda uma construção no âmbito político para ficar com ele, acabou não ficando. E a grande questão é justamente essa, né? Quer dizer, não é apenas a questão do filho, atender o advogado do filho do presidente. Me parece que a coisa começa antes, no interior de São Paulo, na cidade americana, em que donos de um posto de gasolina, né, acabaram entrando, chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque descobriram uma movimentação e eles foram multados em milhões. E aí essa movimentação que foi descoberta foi sem autorização judicial. E aí que tá, a gente precisaria aqui ter alguém que conhecesse muito bem os meandros agora, não da política, mas da justiça, porque tem a questão de respeito à liberdade, ao direito do cidadão não ser invadido sem ordem judicial, mas tem também a consequência que é, por exemplo, o traficante de droga continuar lavando dinheiro. Então, assim, quando na reportagem a Tameia disse que talvez ele não tenha se dado conta do impacto, duvido que ele não tenha. Ele sabe da dimensão. Mas isso é problemático, inclusive porque o Brasil é signatário com outros países de pactos, de acordos que indicam a seriedade para se cuidar da lavagem de dinheiro. Isso pode sim rebaixar a nota do Brasil, mostrando que o Brasil ficou mais leniente na investigação aos corruptos ou aos criminosos que lavam dinheiro, porque a lavagem de dinheiro hoje ela é mundial, né? O crime ele também está conectado em rede como a sociedade. Rodrigo, embora o ministro não recue dessa decisão, ele já cogita antecipar a discussão no Supremo Tribunal Federal, que não seriam então 4 meses. De qualquer forma, até lá, o COAF, que é um órgão de inteligência financeira que tem como missão identificar e relatar movimentações financeiras, faz o quê? Não sei, tomar um cafezinho, passear, Pode não sei. A grande questão é que tem que trabalhar, então eles devem continuar trabalhando pelo bem das suas funções e depois apenas quando houver autorização ou o Supremo Tribunal decida como deve acontecer esta dinâmica, soltar os dados que foram, por acaso, encontrados com alguma irregularidade. Porque vale ressaltar, a irregularidade necessariamente não é um crime, pode ser que seja, mas aí mexe com gente muito poderosa, com muito dinheiro e inúmeras esferas. Ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza deixou a prisão agora à noite após a justiça autorizar progressão de regime para o semiaberto. Bruno saiu da cadeia em Varginha agora à noite. O direito à progressão ao regime semiaberto foi concedido ontem pela Justiça Mineira. Segundo a decisão da primeira vara criminal, o ex-goleiro terá que estar em casa entre 8 da noite e 6 da manhã. Não poderá sair aos domingos e feriados. Deve se apresentar à Justiça todo dia 10 de cada mês e dentro de 30 dias vai ter que comprovar que está trabalhando ou deverá prestar serviço em uma instituição pública. Esta é a segunda vez que a Justiça concede a Bruno a progressão de pena para o regime semiaberto domiciliar. Em outubro do ano passado, ele perdeu o direito ao ser flagrado na companhia de 2 mulheres e usando o celular no horário em que deveria estar trabalhando na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, onde cumpria a pena. O ex-atleta foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio e também por cárcere privado do filho Bruninho. Uma operação da Polícia Federal prendeu a esposa e 3 irmãos do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD. Os policiais prenderam a esposa de Aziz no condomínio de luxo onde fica a casa do ex-governador em Manaus. Nejime Aziz é vice-presidente do PSD de Amazonas. Além dela, 3 irmãos do senador e 3 policiais militares também foram presos. Todos são alvos da Operação Vértex, um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que investiga crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bens avaliados em mais de 92 milhões de reais e carros apreendidos hoje foram bloqueados. Nenhum dos presos na operação se manifestou. A assessoria de imprensa de Omar Aziz disse que ele ainda não teve acesso ao processo e, por enquanto, não vai falar sobre o caso. O
médico e prefeito afastado de Uruburetama, no Ceará, José Ilson de Paiva, se apresentou hoje à Superintendência da Polícia Civil em Fortaleza. A Justiça decretou a prisão preventiva dele a pedido do Ministério Público. José Ilson é acusado de cometer abusos sexuais contra pelo menos 18 pacientes. Os promotores alegaram que ele pode coagir testemunhas e prejudicar as investigações. Nesta semana, José Ilson foi afastado da prefeitura, expulso do PCdoB e teve o registro profissional suspenso por 6 meses. A defesa dele diz que a prisão é incabível, que vai recorrer da decisão e que José Ilson sempre se colocou à disposição das autoridades. João, tanto o senador como o prefeito partem do mesmo princípio, né, de que gente importante está acima da lei. Aqui no país a gente tem essa sensação, não tem? Né, de que a justiça parece ser rápida, né, contra uma dona de casa que rouba um bife no supermercado e fica anos para julgar um político que atropela, mata, estupra, degola, deixa a pessoa, rouba, enfim. Eu tenho vergonha, né? Eu fico com um pouco de vergonha, né? Porque não era isso que eu imaginava que perto dos meus 50 anos seria o Brasil. A promessa era outra, né? Mas vamos em frente, né? Que eles sejam presos e que a justiça seja igual para todos, né? Mas eu falo isso, tenho vontade de rir de mim mesmo, porque eu sou um idiota de acreditar que isso pode acontecer num curto espaço de tempo dentro do Brasil. Mas esse também foi o trabalho da Lava Jato durante 5 anos, né? Eu ia colocar esse aspecto. Tem toda a razão, né? Aqui no Brasil, a lei sempre foi muito rápida e muito forte com os mais desprotegidos, enfim. Agora, se a gente quer pensar numa república, ou seja, num conteúdo republicano e numa democracia com respeito à lei, significa que a lei tem que valer para todo mundo. Para a senhora que roubou um bife no supermercado, chamado lá o furto famélico, que tem os atenuantes, mas para aquele que roubou 1 milhão. Roubar, transgredir, passar a fronteira do legal para o ilegal é o mesmo sempre. E aí tem os atenuantes. Por isso que a justiça ou a ciência política, quando trata disso, não são ciências exatas. Perceba que tem a proteção do cidadão na questão da lavagem do dinheiro, mas aí a decisão do ministro acaba, sei lá, favorecendo traficantes de drogas. Imagina, por exemplo, uma questão que eu só vim a pensar disso, o Instituto Não Aceito Corrupção tem colocado a ideia com outras entidades de tirar de circulação as notas de R$100. Por quê? Porque você vai dobrar a quantidade de mala que alguém tem que carregar de dinheiro. Então, você já colocou um pouquinho de dificuldade, né, para aquelas malas que estão sempre com notas de 100, vai ter que ser o dobro. Então, vai ter que carregar 2 malinhas. É sério? Sério, porque você imagina, com R$100 são não sei quantas malas. Com 50 tem que ser o dobro. Então, vai dificultar, vai aparecer mais. Então, são pequenas coisas que mostram que no Brasil precisa caminhar muito em termos civilizatórios. Enquanto a gente, Ana, não eliminar a nossa cultura do jeitinho, das pequenas malandragens, das pequenas corrupções que são aceitas, a gente não pode ficar apontando lá para Brasília como se em Brasília corrupto crescesse numa horta atrás do Palácio do Planalto. Eles vêm, eles são eleitos. O pior político brasileiro chega lá com a legitimidade do voto. É isso que nós temos que repensar. Nós temos que fazer uma pergunta: que sociedade nós queremos para o futuro? Ótima pergunta. Veja a seguir, o programa do governo de São Paulo disponibiliza R$1 bilhão em crédito para microempreendedores. E ainda, Irã diz que capturou um navio petroleiro do Reino Unido no Estreito de Hormuz. Os detalhes mostramos em instantes. Dois navios iranianos estão parados sem combustível há mais de um mês, perto do porto de Paranaguá, no Paraná. A Petrobras confirmou hoje que não abasteceu os navios iranianos, porque eles são alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, que se fornecer combustível, ficará sujeita às mesmas sanções. Os navios levariam cerca de 100 mil toneladas de milho brasileiro para o Irã. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou ter capturado um navio de bandeira britânica perto do Estreito de Hormuz. A emissora estatal iraniana afirmou que o navio violou regras internacionais de navegação. A embarcação saiu dos Emirados Árabes e ia para a Arábia Saudita, com 23 tripulantes a bordo. Na semana passada, os britânicos apreenderam um navio iraniano na costa do território mediterrâneo de Gibraltar, sob suspeita de violar as sanções contra a Síria.
O governo do Irã afirmou hoje que os Estados Unidos abateram um de seus próprios drones por engano no Estreito de Hormuz. As autoridades de Teherã disseram que todas as aeronaves que operavam na região retornaram à base. Ontem, Donald Trump anunciou que a aeronave era do Irã e que foi derrubada porque teria se aproximado a menos de 1 quilômetro de um navio americano e ignorado vários pedidos para que se afastasse. Hoje, o presidente disse que se Teherã fizer alguma besteira, pagarão um preço como nunca ninguém pagou. Hoje, sexta-feira, é dia dos nossos comentaristas darem dicas de leitura. É a Estante JC. João, manda, seu livro. Essa é a Música no Seu Cérebro, do Daniel Levitin. Ele é um cara que estuda cognição musical, estuda psicologia ligada à música, foi músico, é da Universidade de McGill, lá no Canadá. E é interessante para quem gosta de música, para entender desde o ponto de vista físico, né, o que acontece dentro da cabeça das pessoas, né, da nossa cabeça, essa ilusão perceptiva chamada música, até toda a história, né? Por exemplo, o fato da melodia ter vindo antes da palavra, de você se comunicar quando éramos proto-humanos, né? Os sons guturais e tal, antes de desenvolvermos vários aspectos. É um livro de fácil leitura e para quem gosta de música é uma delícia. Você pode ler aleatoriamente ou ler na sequência. Lendo esse livro, você dificilmente vai ouvir música da mesma maneira de novo. Aumenta muito a admiração que a gente tem pela natureza, pelo ser humano. Bem legal. Eu quero ler o livro que ele está recomendando, porque eu estou vendo aqui, conforme tem a música no estúdio, ele vai batucando com o dedo, vai assoviando uma sintonia tremenda. Para passar o nervosismo. Imagina. Bom, o meu livro aqui indicado, Os Dias da Crise, Jerônimo Teixeira, é um romance ligeiro, um romance curto, que trata da crise de 2013, e aí o enredo dela é falar um pouquinho sobre a situação política e do cotidiano brasileiro, com os personagens ali, uma discussão sobre política, uma professora da universidade, são bairros de São Paulo, então é um romance ligeiro, mas muito bem escrito, que eu gostei. Muito bem. Os micro e pequenos empreendedores do estado de São Paulo ganharam hoje um programa para capacitação e acesso ao mercado, além de R$1 bilhão em crédito. Uma rede de atendimento do governo, em parceria com o Sebrae, facilitará o atendimento. O desemprego fez Rafael descobrir uma vocação, barbeiro. Depois de trabalhar na informalidade por 3 anos, ele abriu um salão no extremo sul de São Paulo. Para isso, fez um empréstimo no Banco do Povo a juros zero e apostou em cursos de capacitação. De gestão eu não sabia nada, entendeu? Aí foi lá que eu fui vendo um pouco mais na teoria e praticando um pouco mais aqui no meu comércio. O Rafael fez bem em se especializar. Dados do Sebrae indicam que a cada 4 empresas no Brasil, uma fecha antes de completar 2 anos. E uma das razões é a falta de gestão do negócio. Para reduzir esses números e impulsionar o pequeno empreendedor, o governo de São Paulo lançou o programa Empreenda Rápido, que vai conceder R$1 bilhão em microcrédito nos próximos 4 anos, além de qualificar 1 milhão de pessoas em gestão empreendedora. A ação é uma parceria entre o estado de São Paulo e o Sebrae, com participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Juscesp e Centro Paula Souza. É um fomento efetivo à atividade econômica no estado, isso gera oportunidade, gera ativação também do setor de comércio, setor de serviços e também as pequenas indústrias, e isso responde à obrigação de um governo que elegeu empregabilidade como uma das suas prioridades. As ações começaram hoje com um mutirão de palestras e informações no Palácio dos Bandeirantes. Gleides testa produtos de beleza para depois vendê-los. Ela já saiu da informalidade e veio entender como melhorar as estratégias de venda. Eu não sabia se as técnicas que eu estava usando eram certas, corretas ou não. E agora na palestra eu vi que eu só preciso de algumas modificações, ou seja, investir um pouco mais para eu poder melhorar esse quesito.
Para participar do programa Empreenda Rápido, os interessados devem se inscrever pela internet. O que a gente está fazendo que é inovador é integrando todos esses serviços e capacitando toda a nossa rede, seja do governo do estado, seja do SEBRAE ou de todas as instituições parceiras, para que eles possam receber esse empreendedor e encaminhá-los para o serviço correto. Veja em instantes os detalhes das atrações deste fim de semana do Festival de Inverno de Campos do Jordão. E na véspera dos 50 anos da chegada do homem à Lua, 2 astronautas da missão Apollo 11 visitam a Casa Branca. Nós voltamos já. Agora vamos falar do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que tem várias atrações transmitidas ao vivo aqui na TV Cultura. E nesse final de semana não vai ser diferente. A repórter Vanessa Lorenzini tem outras informações para a gente ao vivo. Boa noite, Vanessa. Boa programação aí. A programação dessa noite já começou? Começou sim, Ana. Boa noite a você, boa noite a todos. Agora há pouco a gente acompanhou aqui no auditório Cláudio Santoro uma homenagem ao pianista Arnaldo Cohen. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O secretário de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, entregou ao músico a Ordem do Ipiranga. Cohen é um dos maiores pianistas brasileiros. No ano passado, ele anunciou que dará prioridade à carreira acadêmica e que as performances serão cada vez mais raras. Ele leciona na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e já deu aula aos bolsistas do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Eu gostaria de dividir essa homenagem com a classe artística brasileira, sobretudo no momento em que o Brasil passa, onde é muito importante que a cultura e as atividades criativas tenham e continuem a ter um lugar importante na vida nacional. Uma forma de homenagear cidadãos e cidadãs que contribuíram muito para o Estado nas suas áreas de atuação. E agora estamos concedendo, o governador João Dória está concedendo esta honraria para o pianista Arnaldo Cohen, que é um dos maiores pianistas do mundo e um dos grandes nomes da música clássica brasileira e paulista. Para esse final de semana, a TV Cultura preparou uma programação recheada do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Teremos a Jazz Sinfônica Brasil em dose dupla. Amanhã, às 4h30 da tarde, a Jazz Sinfônica estará na Praça do Capivari com um acompanhante, um convidado muito especial, o cantor e compositor Lenine. E no domingo, também às 4h30 da tarde, a Jazz Sinfônica estará aqui no palco do auditório Cláudio Santoro com a solista Olivia Raime. E para quem preferir, há também a programação da linha Erudita. Amanhã, às 11 horas da noite, você acompanha a Camerata do Festival. E no domingo, às 11 horas da manhã, teremos a 5ª Sinfonia de Beethoven com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ana, com você. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho. João, o Festival de Inverno de Campos do Jordão é um jovem senhor de 50 anos que soube ao longo do período aí se reinventar, misturando OZESP com Lenine, jazz sinfônica com músicas de filmes, de games, uma festa, para nós de esquerda aqui, nós três de esquerda, somos de esquerda, não é isso? Parece que estava colocando isso, A gente gosta de música, A leitura. A gente é a favor do ser humano, É engraçado tudo isso, O Arnaldo Cohen implorando ali para o Brasil cuidar um pouco mais da cultura. Eu acho o final de semana incrível, Poder tocar, sentir a vibração da música de Beethoven. O Lenine, é um dos grandes nomes da sua geração. Ele, além de ser um artista celebrado, ele é muito gravado por vários outros intérpretes, E a premiação para o Arnaldo é muito bem-vinda, E uma pessoa que já está anunciando que vai se apresentar cada vez menos, é um grande músico. Então eu acho das coisas boas que temos, Das coisas subversivas que temos, uma orquestra tocando. Ai, que medo! João, em minha defesa, de esquerda, nem de direita. Jornalista, leva em consideração... No centro, leva em consideração o ofício em primeiro lugar. Que engraçado que virou o Brasil, porque era sempre uma coisa gostosa de você debater as coisas, E as diferenças de opinião, E virou um quebra-quebra, Sim. Quer dizer, eu que adoro o Rolls Royce Phantom,
Sou chamado de um cara de esquerda, né? É engraçado, né? Mas tudo bem, a gente aceita numa boa, né? O Marx era marxista? Disse ele que não. Ah, Se tá. aquilo que falavam dele era marxismo, ele não era marxista. Isso ele mesmo disse. O que o público, que uma pessoa como essa imagina o quê? Que eu vá defender um presidente que diz que o Brasil não tem fome? Desculpa, né? Não, sem dúvida. Não seria irresponsável. Se isso é ser de esquerda ou de direita, deixa Só pra para lá. os nossos telespectadores entenderem o que nós estamos falando aqui, é que enquanto a gente está aqui, eu estou aqui apresentando o jornal, eu fico lendo os tweets no intervalo das matérias no intervalo das matérias e também quando tem os comerciais. E aí um dos internautas falou que nós somos 3 pessoas de esquerda aqui na bancada e realmente não é o caso. Posso fazer então um rápido comentário, Pode. né? Já que o tema foi... Então, é porque é o seguinte, durante muito tempo eu escrevi e me coloquei em entrevistas criticando o PT, o Lula, várias questões, aí eu era atacado por um grupo. Hoje eu faço críticas ao Bolsonaro, sou atacado por um grupo. Agora é interessante que eu saí da televisão uma última vez, né, e tinha uma ameaça nas minhas redes sociais, a pessoa me chamando de esquerdista, me xingando, me ofendendo, dizendo que ia mostrar o meu endereço e que eu era um esquerdista que mamava nas tetas do Estado. E eu trabalho na iniciativa privada há muitos anos, né? Estive toda a minha vida na escola pública, desde os 7 anos de idade até a universidade pública, e hoje eu trabalho numa universidade privada. Então as pessoas atacam e definem com rótulos absolutamente superficiais, como se o papel do jornalista ou do analista político fosse assumir um partido ou um governo. Não é? Os dados estão aí, a realidade está aí. Então a gente comentou isso, né? E é muito isso, a gente às vezes é taxado de uma coisa que as pessoas sequer sabem o que é. E as pessoas hoje em dia têm necessidade de colocar todo mundo em blocos, né? Se você defende isso, você é de tal grupo. Se você defende aquilo, você é de outro grupo. Claro. Difícil esse mundo. Vamos lá para os tweets, então. Vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O Beto Alexandre, no meu entendimento, o presidente, como gestor público, está correto em destinar verba para filmes que a família brasileira possa assistir. Tem uma para mim ali, lê para mim, vamos lá. Não vejo como censura. O cinema brasileiro precisa trazer novas propostas e essa verba não vá apenas para algumas produções. A Rosana Marques. Não é João censura. Marcelo, Não, agora um pouquinho. Não é se censura. o presidente não fosse bom na comunicação e dependência dos jornalistas, não teria sido eleito, apenas com seus lives em seu favor. Rosana Marques é um gênio. Parabéns, Rosana. Adorei o seu comentário. Concordo. E o Fernando Leme... E, aliás, é muito melhor do que o Obama, né? O Obama é fraco e o Bolsonaro é muito bom falando. Um gênio. Vamos ver a outra ali. E o Fernando Leme diz o seguinte: uma agência reguladora só pode ser extinta por lei, ou seja, com aprovação do Congresso Nacional. Não basta a vontade do presidente. Sintam-se à vontade para comentar. O que é o filme que a família possa... A família é um adjetivo ou é um substantivo, professor? A família mononuclear, com pai e filho, a grande questão, eu acho... É um adjetivo ou um substantivo? Depende da... O que é um filme família? Família, não sei. Entendi. Sessão da tarde com cachorrinhos? Não sei, não. Eu não estou sendo irônico, eu estou realmente perguntando. Eu acho que esta questão, e aí você voltou a isso, porque foi colocado assim, de novo, primeiro, o Bolsonaro está conectado, veja assim, quer dizer, as pessoas realmente fazem uma leitura de que o produtor cultural, de que o intelectual, de que o jornalista, de que o pesquisador são de esquerda. Agora, há uma discussão, inclusive tem estudos nos Estados Unidos mostrando que parte da mídia, do departamento, das universidades, sobretudo das humanidades, tem uma perspectiva mais de esquerda, o que não é uma esquerda entendida como Partido Liberal Democrata lá, não é a mesma coisa que aqui. Então, veja, não dá para pensar que um governo possa optar por escolher que filme que a família, o tio, a tia, alguém vai assistir. Quem decide quem vai assistir é a própria família. Não é? Quer dizer, eu tenho um filho, o meu filho vai assistir aquilo que for indicado para a faixa etária dele. Quando ele era pequenininho e um dia eu estava lendo Odisseia para ele, um colega falou, mas seu filho não está entendendo. Eu falei, não interessa, eu estou lendo o que eu quero. Quando ele crescer, ele vai ler o que ele quiser. Então as pessoas têm uma dificuldade enorme com relação às artes, à cultura, à literatura, de achar que você deve seguir um único caminho. Leia tudo, mas leia, não fique na superfície, se aprofunde. Perfeito. Marcelo? Não, nada. Eu fico chocado de ver uma pessoa que tem orgulho de dizer que tem um presidente que foi eleito com live, né? Se é que não é um robô, né?
Então, acho assustador, né? Não é Lives ruins, com erros de português, sem erro de concordância, pregando uma série de coisas que já foram discutidas na Idade Média, já foram abandonadas. País estranho nosso. Né? Estranho. Comenta ou não? Claro. Acho que nós temos mais tweets, tá, vamos ver. Lá. Não há censura, não vejo como censura. Fernando Cursino, se o COAF está investigando, quem não deve, não tema. Essa é a conduta dos honestos? É uma pergunta. Como se chama mesmo o livro sugerido pelo João Marcelo Bosco? Eu sugeri errado, né? Porque eu falei que ia dar... Eu mandei para a produção um livro com letras do Vinícius de Moraes. Porque eu já tinha indicado esse livro da outra vez, mas eu indiquei Essa é a Música no Seu Cérebro, do Daniel Levitin. Eu já tinha mandado isso, aí nos avisaram, né? E aí eu sugeri o do Vinícius de Moraes, né? Que hoje em dia seria preso, seria um subversivo. E a desobediência civil, doutor? Turrou, né? Turrou. Seria aceito temos no mais. Não. Beto Alexandre, no meu entendimento, o presidente como gestor público, essa a gente já leu, está correto em destinar verba para filmes que a família brasileira possa assistir. A gente já tinha lido esse tweet. Então, muito bem. Rodrigo Prando, cientista político, João Marcelo Boscoli, empresário e produtor musical, agradecemos muito a participação aqui. Ótima sexta-feira, bom fim de semana para os senhores. Obrigado, prazer estar aqui. Eu vou de capacete para casa para não apanhar no caminho, né? E há 50 anos, neste horário, a missão Apollo 11 estava se aproximando da Lua para concretizar a maior e mais complexa exploração feita pelo homem. E hoje, os astronautas que integraram a missão Apollo 11, Michael Collins e Edwin Aldrin, foram à Casa Branca e se encontraram com Donald Trump. O encontro faz parte das comemorações da chegada do homem à Lua. Neil Armstrong, o primeiro a pisar na Lua, morreu em 2012. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e bom fim de semana.